Beleza, galera? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Thanatos. E aqui é o Guilherme. Estamos aqui hoje para mais um vídeo, do nosso canal Catacumbas Dissonantes. E hoje a gente vai falar de uma coisa que uma coisa que eu amo, que eu basicamente vivo 24 horas por dia. A gente vai falar sobre o gênero death rock, entendeu? Muita gente se pergunta sobre isso, geralmente ele é muito mais falado por até frequentadores, da cena gótica, do dark, mas eu vou falar um pouco sobre ele, eu vou falar um pouco sobre a história dele pra gente destrinchar um pouco sobre isso. Porque como vocês devem ter lido aí na descrição do nosso canal e no vídeo de introdução, uma das propostas aqui do Catacumbas é justamente apresentar bandas de death rock, de pós-punk, enfim, bandas desconhecidas, para as pessoas que curtem esse tipo de conteúdo, esse tipo de estilo. Mas antes da gente apresentar o death rock para as bandas de death rock para as pessoas, primeiro a gente precisa contextualizar o que é o death rock, entendeu? A gente tem que falar exatamente o que é. E esse vídeo aqui é para isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, que eu gosto sempre de pontuar, é o seguinte. O death rock, ele não é uma vertente do movimento gótico. Ele não nasceu do movimento gótico em nenhum momento. O death rock, ele é nascido diretamente do movimento punk, se tornou uma cultura separada, uma cultura com identidade própria, e acabou se afastando um pouco do punk, mas não muito, e ficando relativamente em paralelo com o gótico, entendeu? Eu vou explicar isso para vocês melhor agora, mas é só para contextualizar, porque esse é um erro muito comum das pessoas. Elas falarem que o death rock é uma vertente do gótico, um tipo de gótico, quando não tem nada a ver isso. Isso é uma falácia, entendeu? O death rock, ele é oriundo da Califórnia, a costa oeste dos Estados Unidos, entendeu? Quando o movimento punk de 77, ele começou a se diversificar em várias outras vertentes, em vários outros subgêneros, o hardcore, o pós-punk, etc. Na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, Los Angeles, para ser mais exato, uma manifestação cultural diferenciada começou a se fomentar ali, entendeu? E era o death rock. O que acontece? Naquela época, o punk ele ainda era ele ainda estava muito forte. Mas, assim como quase todos os lugares, o punk ele era composto por pequenos grupos, As cenas eram muito pequenas, Eram compostas, basicamente, todas as bandas tinham os mesmos integrantes, ou havia um intercâmbio entre 2 ou 3 bandas, um integrante que tocava em mais de um projeto, entendeu? Então, o que acontecia? Algumas dessas bandas punk, desse primeiro momento, desse primeiro cenário da cena californiana, começaram a fazer um som com alguma estética mais diferenciada. Eles mantinham a agressividade e a reatividade do som punk, mas eles utilizavam roupas mais escuras, uma maquiagem um pouco mais pesada, eles tinham muita influência, de filmes de horror, de filmes trash, o lado B, que a gente conhece hoje em dia. Então, assim, eles começaram a fazer esse tipo de som, mas eles ainda tinham as próprias bandas, as bandas punks, mas eles foram criando outras, o exemplo que eu vou dar aqui, vou dar alguns exemplos, Por exemplo, uma banda extremamente importante para o death rock é a banda 45 Grave, cuja vocalista é a Dinah Cancer, ela também é parte de uma banda punk chamada Castration Squad, entendeu? Então, assim, você vê que ela, ao mesmo tempo que naquela época o termo death rock ainda não era usado, eles eram somente considerados adolescentes, integrantes de bandas punk que tinham projetos mais obscuros, mas o termo death rock ainda não tinha sido criado, entendeu? Esse é um exemplo.
O Christian Death, que é uma banda assim extremamente importante pro death rock, né? Basicamente uma das bandas mais centrais, né? Tinha dentre os membros dele o Rick Agnew, que é um membro de uma banda punk chamada The Adolescents, entendeu? Bem conhecida também, entendeu? Então assim, no começo era basicamente isso. Eram pequenas bandas, pequenos grupos, cenas muito pequenas, entendeu? Que tinham esse intercâmbio de membros que faziam parte das bandas punk já primordiais, mas que também depois começaram a ir para esse lado mais tétrico, mais macabro, mais escrachado, que depois foi ser chamado de death rock. Naquela época ainda não tinha esse nome, entendeu? Quer acrescentar alguma coisa, Gui? Eu quero, Renato. Então, manda brasa. Como o próprio nome do estilo tem, né? Death rock é uma coisa que remete à morte. Isso mesmo. Aquela coisa de mortalidade, né? Aquela coisa que nos faz refletir todo dia. É isso aí. E isso mostra também que não é só o terror e o horror em si, de forma gratuita, né? É isso mesmo. O death rock ele vem com a proposta de trazer uma beleza, né? No que para muitos, pro que o senso comum coloca como irrelevante, marginalizado, Sim, né? sim. Ou seja, é uma forma de mostrar, de trazer uma reflexão pra gente, né, Renato? É isso aí. Da nossa finitude, né? Tanto é que ele é muito simbólico, né? Tem muita coisa ligada à caveira, a teia de aranha, né? Sim, morcego, coisas noturnas. Exatamente. Então ele vem com essa proposta de trazer, não só trazer a reflexão, mostrar na cara de todo mundo que a gente tá aqui de passagem, né? Quer dizer, essa é a filosofia do death rock, né? Ele tem muito essa análise da morte, Sim. no sentido de que isso me lembra até aquela expressão que ficou muito conhecida, né? Aquela que é memento mori, Sim. né? Que é lembra-te de que morrerás, né? Sim. O death rock ele tem muito essa coisa. Você sabe que você vai morrer, você sabe que você vai apodrecer. Então assim, não se importe com o que os outros vão dizer. Seja louco, abrace a sua loucura e deixe ela aflorar, entendeu? Isso é uma coisa que é muito simbólica. Isso é uma coisa muito forte no death rock. Essa sensação de contestar, entendeu? E aí, essa parte da contestação, de não levar tudo aquilo a ferro e fogo, você já consegue traçar, né, uma volta, né, às origens do punk, que é o que mais tem essa contestação toda. Sim. Entendeu? Então, assim, o death rock ele é uma coisa que ele é, ao mesmo tempo, um gênero apenas, né, uma cultura à parte, mas que ele é harmoniosamente fluido, entendeu? Ele consegue pegar tanto questões reativas do punk, quanto ir mais para aquele lado mais nostálgico, né, melancólico, obscuro, que tem muito mais a ver com o gótico, entendeu? E ao mesmo tempo, bebendo dessas duas fontes, ele ainda tem a própria fonte dele mesmo, entendeu? Que é uma mesclagem disso tudo, entendeu? Mas assim, existe todo um universo sobre isso. Até depois a gente vai fazer mais alguns vídeos falando sobre isso, entendeu? Esse daqui é só um primeiro, mas assim, o death rock, ele é uma coisa que, assim, pra gente abordar ele, contextualizar todo, vai ser com certeza mais do que um vídeo, entendeu? Tem muita coisa que a gente tem que falar. Mas assim, alguns fatos que a gente vai estar trazendo para vocês, né? Além dessa questão das origens e tudo mais, assim, o ápice, né, o ápice geral do death rock foi de 1980, né, até mais ou menos 1986, 1987, entendeu? Foi assim, meio que o período de tempo onde a maior parte das bandas mais consagradas, e as pioneiras, que no caso são 45 Grave, o Christian Death, o Soul, que é o True Sounds of Liberty, o Community FK, entendeu? Super Heroines também. Essas bandas que eu citei agora são basicamente as pioneiras mundiais do gênero, entendeu?
foi nesse período de tempo que a maior parte delas começou a fazer os seus trabalhos, entendeu? Eles lançaram seus álbuns, fizeram seus trabalhos. O Christian Death, por exemplo, lançou o... esqueci, nossa... O disco inicial dele? Sim, o Only Theater of Pain, isso, me fugiu da cabeça 82, agora. Né? Exatamente. Esse disco é basicamente uma bíblia, né? A gente pode colocar isso, é uma bíblia para quem curte o som Def Rock, né? No Brasil, claro que não exatamente nessa mesma época, nós tivemos também grandes nomes, né? Eu vou citar alguns aqui, não são os únicos, mas eu vou citar os pioneiros para vocês, né? A gente teve o Sleepless, a gente teve Luísa Fria, a gente teve Igreja do Sexo, a gente teve The Madhouse e a gente teve Crippled Ballerinas, entendeu? Essas são basicamente as primordiais, as principais que a gente teve aqui. Depois, na atualidade, surgiram muitas outras. A gente vai fazer mais vídeos falando sobre algumas mais atuais, mas, no geral, as primordiais lá fora e no Brasil são essas, entendeu? E depois de 1986, o Def Rock ele saiu, né, ele descentralizou de Los Angeles e começaram a surgir cenas de Def Rock em outros lugares, principalmente Japão, entendeu? Que tem uma cena bem considerável, entendeu? E na Europa também. Eles vieram em sequência. O Brasil veio depois. O Brasil ele foi um pouquinho mais tardio, né, nesse sentido, mas como eu citei aí as bandas para vocês agora, aqui também teve um ápice, né, da cena Def Rock e depois um estacionamento, né, uma estacionada, mas ainda de vez em quando, ainda hoje em dia, ainda surgem alguns projetos que a gente vai trazer em alguns próximos vídeos, né, para vocês, tá bom? E quer acrescentar mais alguma coisa? Manda lá. A pegada do Def Rock, gente, como a gente falou antes, né, Erato? Isso. É trazer todos esses temas sombrios, além de trazer reflexão, é trazer uma diversão sobre isso. Né? Isso aí. E nada mais libertador do que você se divertir com a arte que você gosta, com o seu som, com a sua filosofia também. Sim. E só para adicionar também, né, Renato, em relação à estética do Def Rock. Como a gente pode ver, ele se remete a zumbis, mas não exatamente a isso, né, Renato? Que é o mais comum, né? O que é muito caricato, né? Sim, como totalmente. o Renato disse. Mas assim, o apreciador dessa arte, do Def Rock, ele pode se vestir, né? Como Isso. um alienígena, como um vampiro, né? Sim, são muitas referências, né? Sim. São muitas referências. Ao mesmo tempo que o Def Rock ele tem um nicho bem concentrado, ele te dá muita liberdade para você explorar muita coisa, entendeu? Vou dar alguns exemplos aqui, né? Na época em que o 45 Grave eles começaram a fazer, por exemplo, os sons deles, né? Que eles começaram a fazer esses sons mais voltados para o obscuro, eles não eram, como eu falei, o termo Def Rock ele ainda não tinha sido criado naquela época de 1980 e tudo mais. Não havia sido criado esse tipo de termo. Mas eles eram, a descrição que se tinha deles eram jovens punks que faziam uma música ao mesmo tempo agressiva, mas, de certo modo, melancólica, sombria, tétrica e se vestiam como vampiros. Essa era literalmente a descrição que tinha deles tocando. Os punks que gostavam do Halloween. Exatamente, exatamente. Punks que viviam o Halloween. E assim, sendo bem sincero, eu ainda acho, ainda hoje em dia, que essa é uma das melhores descrições que existem de nós Def Rockers, entendeu? Da galera que curte esse tipo de som, esse tipo de estética, esse tipo de visão, porque assim, abrange tudo, entendeu? O Def Rock em si, ele nada mais é do que uma visão muito mais tétrica, muito mais teatral, ao mesmo tempo macabra e escrachada, tragicômica, embebida em humor negro, entendeu? Da atitude, da irreverência punk, entendeu? Da contestação, da raiva, entendeu? Da insubmissão. Essa eu acho que são as melhores descrições
que você pode fazer sobre o Death Rock. E é por isso justamente, justamente tudo isso com referências também, filmes de terror, filme trash, entendeu? Shock rock, glam rock, essa coisa bem montadona, assim, aquele choque visual, entendeu? Tudo isso você consegue pegar várias fontes de várias coisas, de várias outras cenas, de certo modo. Então, por isso o Death Rock, ele é uma contracultura que consegue ser tão fluida, que consegue beber um pouco do punk, mas ao mesmo tempo consegue transitar harmoniosamente em paralelo com o gótico, entendeu? Beber um pouco do pós-punk, de tudo um pouco, entendeu? Ele é muito fluido, entendeu? Mas, ironicamente, ele tem um pé em várias coisas, mas são poucas as pessoas que sabem sobre ele ou que se aprofundam sobre ele. E acreditem, assim, eu falo pra vocês porque, não sei se vocês sabem, a gente já falou aqui, né? Mas eu faço um zine, então eu tô sempre procurando outras bandas, uma coisa que eu gosto de fazer, assim, uma atividade pessoal minha. Eu sempre amei procurar bandas novas, bandas que ninguém conhece, ou bandas que as pessoas falam pouco, entendeu? No YouTube, no Bandcamp, enfim, várias plataformas. Meu, tem banda de death rock, tem banda de pós-punk, tem banda boa surgindo todo santo dia, de todo santo lugar, entendeu? Então, assim, é questão de parar e pesquisar um pouquinho, gente. Não vai cair o dedo de ninguém, entendeu? E vocês vão descobrir muita coisa boa, entendeu? Muita coisa legal. A gente vai estar trazendo isso no nosso canal é para isso, a gente criou o canal justamente para isso. Mas, assim, pesquisar, correr atrás, nunca é demais e nunca fez mal pra ninguém. Então, quando vocês tiverem um tempinho, vão no Bandcamp, vão no YouTube, tem alguns canais bem legais, que inclusive depois a gente vai estar divulgando aqui, entendeu? Tem alguns que eu conheço, alguns que o Gui conhece, entendeu? Pesquisar nunca é demais, expandir o próprio repertório de conhecimentos nunca é demais, entendeu? E deixa eu ver mais o que eu posso... Falando em expandir, né, o próprio repertório de conhecimentos, existem algumas coletâneas bem legais para a gente passar para vocês, que eu vou falar para vocês agora, que são assim coletâneas de sons death rock, né, e que são assim, pelo menos a meu ver, né, foram muito importantes para mim, para o meu conhecimento de death rock, e eu acho que podem ajudar vocês também. Existe uma coletânea, né, eu vou citar cada uma delas aqui em separado e falar um pouquinho sobre elas, né. Existe uma coletânea chamada Hell Comes to Your House, que é de 1980, e ela é um compilado, né, de bandas, tanto de death rock quanto de bandas punk, todas da costa oeste dos Estados Unidos, todas da Califórnia. Então é mais uma coletânea, uma das primeiras, se a gente for analisar, que reafirma essa união, né, essa proximidade do death rock com o punk, entendeu? Tanto que nela tem Social Distortion, tem o 45 Graves, tem os Super Heroines, então assim, você vê que tava tudo ali, tudo junto, entendeu? Tudo junto e pareado. Essa é a primeira, Hell Comes to Your House. Depois pesquisem porque tem no YouTube também. Tem duas coletâneas de 2014, né? Uma que se chama Death Rock em Espanhol, né? É essa pronúncia mesmo, porque o título é em espanhol. Ela é muito maravilhosa porque quando a gente pesquisa, né? A gente vê muito death rock norte-americano e muito death rock europeu. E Japão também. Normalmente, a gente acaba não vendo muito a participação do death rock latino, né? Ou espanhol, nessas compilações que a gente vê. Mas a verdade e aí, mais uma vez, eu vou ressaltar aqui para vocês a pluralidade de como o death rock ele é incrível. Se a gente pega death rocks de partes diferentes, a gente vai ver sonoridades muito diferentes. O death rock norte-americano, ele tem uma pegada, o death rock europeu, ele tem outra pegada, o death rock latino, ele tem outra pegada. Particularmente falando, eu sou muito fã do death rock latino. Não é simplesmente pelo fato de ser da América Latina, né? Mas por questões culturais, questões de crise, questões até de ditadura, coisas que a América Latina passa. A geopolítica, né? A geopolítica, essa é a expressão.
O death rock latino, ele consegue ter uma pegada muito mais obscura e muito mais visceral do que outros death rocks de outros lugares. E nessa coletânea que eu falei, Death Rock em espanhol, tem muitas bandas incríveis. Los Carniceiros del Norte, Acid Bats, Cante Pinrélico, La Peste Negra, Górgonas, exatamente. Procurem, escutem, vocês não vão se arrepender. Death Rock latino, pelo menos a meu ver, ele é menos... Se o Death Rock europeu e o Death Rock norte-americano ele é pouco falado, o latino é menos falado ainda. E por incrível que pareça, porque ele é maravilhoso, ele é incrível, entendeu? Então mais pessoas têm que saber, têm que se informar sobre ele. Procurem Death Rock em espanhol, coletânea compilado de 2014. No mesmo ano, também uma outra coletânea, né, do mesmo ano, que se chama Killed by Death Rock, traduzindo Morto pelo Death Rock. Essa tem uma quantidade menor de músicas, acho que tem umas 11 ou 14 músicas, mas tem muita coisa boa também, Baroque Bordello, entendeu? Um pouco de Voodoo Church também, muito legal, vocês podem escutar também, eles têm no Bandcamp, vocês podem escutar gratuitamente, entendeu? E, para fechar com chave de ouro, né, mas não menos importante, uma coletânea que foi lançada em 2 de dezembro de 2025, sim, ano passado, chamada Way of the Bat, Death Rock Scaremony, volume 1. É uma coletânea que conta com exatamente 71 músicas de 71 bandas, né? Contando inclusive com 2 bandas muito importantes no cenário nacional, uma música da banda Tempos de Morte e uma música da banda Igreja do Sexo, entendeu? São brasileiras, estão nessa coletânea. Essa coletânea de 71 músicas, ela foi idealizada por um colega meu lá da gringa que chama Vid Vad. Ele é o vocalista de uma banda que tá na coletânea também, que é de death rock, que chama Lessons in Purgatory. Escutem, porque é uma banda incrível pra caralho. 71 sons, e ela foi feita ela foi feita de uma forma que todo o lucro que ela fosse obtida na compra dela, em adquirindo, fosse revertido contra o genocídio das pessoas na Palestina, entendeu? Essa atrocidade que acontece nos dias de hoje, entendeu? De uma forma tão escrachada e descarada, né? E assim, é importante fazer isso porque, cara, 71 bandas é a maior coletânea de death rock que já foi lançada na história até hoje, entendeu? São bandas incríveis, vocês têm que escutar, mas acima de tudo, além deles terem ainda convidado 2 bandas do Brasil para fazer parte, que é uma coisa extremamente gratificante, mostra que nós estamos aqui, que o death rock existe aqui, que a gente existe e resiste, né? Mas também mostra que fazendo uma coletânea assim, com uma aderência de tantas bandas incríveis em prol de uma causa, a gente retifica uma coisa que eu já vi muita gente perguntar. Sim, o death rock é posicionado politicamente. Nós viemos do punk, não tem como a gente não ser posicionado politicamente, entendeu? Então sim, o death rock ele é posicionado politicamente, ele é contra qualquer forma de autoridade, ele é antifascista, entendeu? E antigenocida. Então, escutem essa coletânea, Way of the Bat, Death Rock Scaremony, volume 1. Ela tem no Bandcamp. Escutem, vocês não vão se arrepender, ela é maravilhosa. Alguma coisa a acrescentar aqui? Sim, Renato. Só em relação à estética, né, como a gente mencionou, o death rock, ele vai desde do moicano, né, Renato? Sim. A um cabelo longo, tanto para os rapazes quanto para as moças. Sim. E tem um outro ponto também importante, né, Renato? É sobre a questão da sonoridade e do visual dele também. Sim. O death rock, ele tem um lema que é o seguinte, ele é gótico demais para ser punk. Sim. E punk demais para ser gótico, né? Exatamente. Quer dizer, ele fica entre o meio, né? Ele é tipo um filho. É isso aí, exatamente. Outro detalhe importante que eu já vi muita gente se perguntando e muita gente vê e não sabe explicar, eu vou mostrar aqui para vocês
Esse aqui é o Death Rock, ele tem um símbolo, né? Esse aqui é um colete que eu tenho, né? Se vocês olharem, esse símbolo aqui no centro, né? É o símbolo do Death Rock. 2 ossos cruzados, né? E o DR, né? Que significa Death Rock. E geralmente Peraí, aqui, segura aqui. Desse lado. Isso. O que esse símbolo representa? Geralmente o símbolo do Death Rock é... No caso, esse colete é meu. Eu sou de São Paulo. Então, DR, Death Rock, SP, de São Paulo. Geralmente vocês vão ver que essa parte aqui de cima, essas letras aqui na vertical, elas mudam conforme a região que a pessoa é. Então, por exemplo, se eu fosse do Rio de Janeiro, estaria DRRJ. Se eu fosse de Minas Gerais, eu estaria DRMG. E assim vai, entendeu? Esse é o símbolo do Death Rock. Na gringa, eles têm, né? O símbolo é o mesmo, mas geralmente ele é feito para indicar a mudança nas letras aqui, indica de onde a pessoa, de onde é o frequentador, de onde é aquele Death Rocker. Geográfico, entendeu? Né? Geográfico, exatamente. Tem pessoas que usam o de cada estado. Eu uso o meu, né? Que eu acabei de mostrar, que é o DRSP. Mas tem gente que usa do país mesmo, tanto que tem muita gente aqui que usa DRBR, que é Death Rock Brasil, entendeu? Também não tá errado, entendeu? Uau. Mas só explicando pra vocês essa questão do símbolo, porque muitas vezes a gente vê pessoas que não entendem ou não sabem que aquilo é o símbolo do Death Rock. Mas explicando a simbologia também, se vocês verem alguém com esse símbolo, agora pelo menos vocês já sabem identificar o significado daquilo, entendeu? E é isso aí. E outra, né, Renato? Pode ser até de Marte, né? Sim, Fazer uma ilustração. Pô, sim, exatamente. É isso mesmo. E pra complementar, né, Renato? O Death Rock, né? Ele é o underground do underground, né? Bastante. Se o punk e o gótico estão a 7 palmos abaixo da terra, o Death Rock tá lá nas profundezas do Hades, né? Meu Deus, no Tártaro, literalmente, entendeu? E assim... É justamente isso que a gente vai trazer. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Nosso objetivo não é fazer com que o Death Rock vire um mainstream, vire uma coisa popularzinha. Até porque, pelo menos, digo em relação a mim, isso não iria me agradar nem um pouco. A gente gosta do underground, a gente gosta disso, entendeu? De ser aquela coisa bem nichada, digamos assim. Eu vou usar essa expressão aqui agora. Mas é importante dar essa visibilidade para outras bandas, entendeu? Para outras bandas, outros projetos, outros lugares. Eu costumo, como eu falei, eu faço essa questão do zine. E, cara, fazer o zine me fez pegar gosto por procurar, por conhecer outras bandas e conhecer outros projetos. E assim, fazendo esse tipo de trabalho, eu tive a real noção de como tem coisas incríveis que simplesmente não chegam ao conhecimento da massa no geral. Ou melhor, quando eu digo massa, é as pessoas do underground. Os apreciadores. Os apreciadores. Os verdadeiros. Os verdadeiros, exatamente. Então, assim, canais como esse, o nosso, ou zines, projetos assim de divulgação, visam isso. Porque são bandas incríveis e que estão tão lá embaixo no underground que mesmo no underground elas acabam não se tornando tão conhecidas. E elas têm que ser conhecidas, elas têm que ser apreciadas, ter uma ideia, porque, cara, o underground ele se fortalece quando as pessoas que são do underground elas se fortalecem umas às outras, entendeu? E é isso que a gente está tentando fazer aqui e vamos sempre continuar tentando, entendeu? Então, assim, a gente vai trazer mais conteúdos, a gente vai falar sobre bandas, sobre filmes, sobre lugares, como vocês já viram no vídeo passado que a gente foi lá no túmulo do Zé do Caixão, entendeu? Tudo isso a gente vai fazer. Mas o intuito é sempre explicar e fortalecer isso que a gente curte, que a gente vive, entendeu? E é isso aí, entendeu? Então, assim, vão acompanhando, logo mais vai ter outros vídeos, entendeu? Mas assim, pelo menos agora a gente já conseguiu explicar para vocês o que é o Death Rock, dar mais ou menos uma margem para vocês, entendeu? Mas assim, como eu falei, é um gênero muito amplo, tem muita coisa, então provavelmente vai ter outros vídeos falando sobre ele. Um vídeo só é insuficiente para a gente pincelar todas as nuances, entendeu? Então, como a gente realmente já gosta de falar sobre isso, então não vai ser sacrifício nenhum, não vai ser problema nenhum a gente fazer muito mais vídeos falando sobre esses assuntos, entendeu?
Mas, no geral, é isso aí. Esse é o Death Rock, esse é o nosso mundo, entendeu? E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo? Isso aí. Então, é isso aí, galera. Estão apresentados ao Death Rock e em breve teremos mais vídeos falando sobre isso, tá bom? Valeu mais uma vez. Falou!